Meu nome é Júlio e minha história começou com algo que parecia inofensivo. Cresci em uma pequena fazenda no interior do Brasil, cercada por campos e um quintal onde minha mãe plantava de tudo. Depois que meus pais faleceram, herdei o lugar e decidi continuar a tradição de cultivar a terra. Uma decisão aparentemente simples, mas que transformou minha vida em um pesadelo vivo. Tudo começou numa manhã de sol, enquanto eu remexia o solo ressequido do quintal. A terra ali era generosa e fértil, perfeita para o cultivo. Recuperei sementes de feijão que minha mãe guardava em um vidro na velha prateleira da cozinha. O processo de plantio foi tranquilo, quase meditativo, e enquanto enterrava as sementes, podia quase ouvir minha mãe guiando-me, como fazia em minha infância. Durante algumas semanas, reguei pacientemente as mudas. Por alguma razão, sentia uma ansiedade estranha em verificar as plantas todas as manhãs. Foi numa dessas manhãs que notei algo incomum. Por entre as folhas, formava-se algo que não se parecia com feijão. Em lugar das esperadas vagens, pequenas protuberâncias esbranquiçadas começavam a despontar do solo. Curioso, escavei mais a fundo, e o que encontrei fez meu sangue gelar. Eram dentes. Dentes humanos, pequenos, grandes, amarelados. Ao todo, como se alguém houvesse perdido uma coleção de sorrisos macabros no meu quintal. Minha mente tentou buscar uma lógica. Talvez algum animal tivesse desenterrado restos mortais, mas os dentes não estavam espalhados de forma natural ou aleatória. Pareciam crescer, firmemente presos na terra, como quem nasce do solo. Perplexo, recolhi alguns e guardei-os numa caixa velha de ferramentas, trancando a tampa com força. Daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar na fazenda. Uma presença invisível parecia observar-me, contida na sombra das árvores que cercavam o quintal. À noite, sons misteriosos flutuavam pelo ar, sussurros ociosos, risadas abafadas que ecoavam no breu, seguidos de uma quietude que abalava meus ossos. Consultando o antigo almanaque de minha mãe, tentei encontrar vestígios de doenças do solo que pudessem resultar em tal fenômeno. O ar se englia mais difícil de respirar, pungente com as fragrâncias doces de flores que nunca havia plantado. Comentei esse enigma com Antônio, um vizinho de longa data, esperando alívio ou explicação. Ele era conhecido por suas histórias de causos e lendas locais, e pela primeira vez sua expressão mudou. Essa terra é antiga, Júlio. Começou ele, de olhar fixo ao horizonte. Já ouvi falar de maldições, feitiçarias enterradas, onde o mundo dos mortos se alimenta do mundo dos vivos. Ao ouvir isso, senti um frio correr minha espinha. A fazenda, lugar que sempre fora minha fortaleza, começou a assemelhar-se a uma prisão. As noites tornaram-se cada vez mais apavorantes, com figuras etéreas de pé à beira da janela, sorrindo com bocas preenchidas por dentes familiares. Quando me aproximava, desapareciam, deixando apenas um rastro frio na madeira da casa. Um sábado, reunindo coragem que desconhecia possuir, voltei ao quintal com a velha pá de meu pai. Cavei freneticamente a terra voando em torrões ao meu redor. Minha mente cuspia pensamentos de que, de alguma forma, desvendar o mistério era a chave para libertar a fazenda e a mim mesmo. Foi então que encontrei o que não esperava. Um crânio humano emergindo ameaçadoramente do solo. Seu sorriso macabro decorado por filas completas de dentes. Junto dele, um antigo relicário, corroído pelo tempo e sustentando uma foto indistinta. Um rosto familiar, alguém que rapidamente reconheci. Era meu avô, que nunca conheci e sobre quem minha mãe raramente falava. Nesse instante, a verdade emergiu num clarão devastador. Recordei vagamente uma história, contada involuntariamente por minha avó, sobre um pacto selado para preservar a prosperidade da terra. Desenterrar o relicário havia rompido esse elo, e agora o quintal sangrava memórias esquecidas. Na escuridão da noite seguinte, despertei com o som de vozes ancestrais, uma melodia sombria que me chamava da grande luz da lua. Lá, no coração do quintal, uma figura me esperava. Era etéreo, a semelhança de meu avô, um guardião das maldições de família que agora caía sobre meus ombros.
Devem manter o ciclo, apoiar-se na terra e nas suas histórias, murmurou a figura, apagando-se com as luzes da madrugada. Com lágrimas nos olhos, fechei o relicário e o enterrei novamente. Senti o calor do sol retornando aos poucos, restaurando a vida ao meu redor. Hoje, continuo a viver na fazenda, cuidando dela com reverência, sempre atento às lendas ocultas na terra que alimenta meu sustento. Os dentes ainda estão lá, escondidos sob camadas de solo, vestígios de um vínculo que jamais deve ser renegado. E tudo o que posso fazer é respeitar os pactos agrários, enquanto suas raízes seguram firmemente as profundezas da história não contada. E para aqueles que duvidam da veracidade da minha história, só tenho um conselho: plantem seus próprios feijões e vejam o que brota. Eu sou Ricardo, neto de um fazendeiro conhecido por suas histórias de coragem e bravura em enfrentar os perigos da região. Ao longo dos anos, herdei um pedaço daquela terra, perdida entre montanhas e o cerrado que engole o horizonte. A fazenda ficava perto de um antigo caminho indígena, rodeada por mitos e lendas que eu sempre acreditei serem pura invenção de gente que gosta de se assombrar. Tudo começou em uma noite silenciosa, quando ouvi um som longínquo e insistente vindo da mata. O som de um berrante, algo comum por ali. Mas o estranho era que naquela noite não havia evento algum, e eu estava sozinho na propriedade. O som parecia uma convocação, uma melodia lúgubre que se aprofundava na minha consciência, quase como se tivesse uma intenção própria. No dia seguinte, decidi seguir o som. Algo em mim sentia que aquilo era um chamado, um desafio. Preparei minha mochila, coloquei água, uma lanterna e um facão, e segui em direção àquela sinfonia estranha. Aos poucos, a mata me envolvia, o cerrado parecia respirar ao meu redor, e o rastro do berrante foi ficando mais forte. Caminhei por horas, perdendo toda a noção do tempo, até me encontrar em uma clareira peculiar. A atmosfera ali era diferente, pesada, e o som estava mais claramente audível. Era como se o berrante estivesse lamentando, chorando. Algo me fez ficar, observar a clareira com a atenção necessária. O chão estava coberto por folhas secas, ocultando o que poderia ser um antigo altar indígena. Os rumores sobre aquela clareira me vieram à cabeça. Histórias de rituais antigos, celebrações em homenagem a divindades esquecidas. Senti um arrepio subir pela espinha e, quase como se fosse arrancado da realidade, vi algo se mover entre as árvores. Figuras nebulosas, sombras indistinguíveis que pareciam observá-lo. O berrante agora era ensurdecedor, preenchendo cada canto da minha mente. E então eu vi um corpo, decomposto, mas vestindo trajes antigos de peão. O rosto era irreconhecível, mas algo nele parecia terrivelmente familiar. Ao seu lado estava o berrante, ainda brilhando como se novo fosse. Um sopro de vento gelado trouxe uma voz sussurrante. De repente, a atmosfera ficou quase elétrica. As sombras ao redor começaram a ganhar forma, figuras que dançavam ao redor do corpo, suas vozes se juntando ao lamento do berrante. Tentei me mover, mas estava paralisado, como se minha vontade tivesse sido roubada por aquela cena assustadora. O clímax da cena veio quando uma dessas sombras tomou a forma concreta do velho Tião, um antigo conhecido da região, dado como desaparecido anos atrás. Ele começou a soprar no berrante, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Tião olhou para mim, seus olhos completamente negros, e falou sem mover os lábios. Sua voz, uma colisão entre raiva e tristeza. Ele acusava-me de profanar um espaço sagrado, de trazer consigo a civilização para terrenos esquecidos. Ele prometeu que a fazenda nunca mais teria paz, até que os antigos costumes fossem respeitados novamente. Eu precisava interromper aquilo, precisava sair dali. Finalmente, minha vontade retornou.
como que quebrado um feitiço, e consegui correr. Atrás de mim, o som do berrante subia em um crescendo enlouquecedor, misturando-se com sussurros e gritos que pareciam me perseguir pela mata. Corri até minhas pernas queimarem, até ver a primeira faixa de luz do sol nos galhos finos e retorcidos. Quando cheguei em casa, senti o alívio imediato, mas o eco do berrante ainda retumbava na minha mente. Nos dias seguintes, senti a presença opressiva da clareira em todos os cantos da fazenda. As sombras pareciam dançar nas paredes. O berrante soava no vento. A terra estava cansada, revoltada. As plantações não cresciam mais como antes, e os animais fugiam ou apresentavam comportamentos estranhos. Os especialistas não encontravam explicação. Finalmente, no meio de uma noite sem lua, o som do berrante ressurgiu, persistente e agudo. Entre o desespero e a determinação, decidi retornar à clareira. Cheguei lá e, ao encontrar o berrante, percebi o que precisava ser feito. Só vinha nas memórias da região, nas histórias que o meu avô contava sobre rituais e oferendas. Peguei o berrante e soprei. O som que saiu foi um lamento cristalino que pareceu acalmar as sombras. Elas pararam de dançar e apenas ouviram. A terra começou a vibrar e as figuras, uma a uma, se curvaram, desaparecendo na matéria escura da floresta. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase tangível, como se o equilíbrio tênue tivesse sido restaurado. Ao sair da clareira, senti algo se dissipando. O terror cedeu espaço a uma calma incômoda. O berrante e suas histórias agora eram parte de mim. Um lembrete constante da fronteira tênue entre o real e o sobrenatural, entre o homem e a terra. E assim, sob a luz pálida do amanhecer, retornei à fazenda, carregando em mim o eco daqueles mistérios antigos. A terra tornou-se mais fértil, os animais mais calmos, mas no fundo da noite, às vezes, um som longínquo ressoa, lembrando-me de que algumas histórias nunca terminam completamente. Desde pequeno, herdei dos meus pais um amor profundo pelo campo. Cresci entre animais e, com o tempo, assumi sozinho a administração da fazenda da família. Meu nome é Jonas, e já estou à frente deste pedaço de terra há quase 20 anos. A calmaria das pastagens e o bramir das vacas sempre foram meus companheiros fiéis, até que as noites de lua cheia se tornaram meu maior pesadelo. Tudo começou em uma noite de outono, sob a luz prateada de uma lua cheia que banhava nossas vastas terras de um brilho gélido. Estava deitado na rede da varanda, enquanto o vento frio soprava, quando ouvi os primeiros sinais. O gado estava agitado, seus mugidos ecoavam mais altos do que o normal. Pensei que lobos-guarás poderiam estar rondando novamente. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo pasto, topei com a cena macabra que me deixou abalado e confuso. Uma das minhas vacas jazia morta, deitada de lado. Marcas profundas, semelhantes a arranhões humanos, rasgavam seu couro. A visão me chocou e senti meu estômago revirar ao imaginar como as marcas tinham ido parar ali. Conversei com Juca, o velho peão que trabalhava na fazenda desde que me lembro. Ele olhava com desconfiança para o horizonte, como se procurasse por respostas nas sombras das árvores. Dizem que em noites assim, coisas ruins saem para caçar, ele murmurou, seus olhos semicerrados, como se recontasse histórias que preferi esquecer. Os dias se passaram, mas o acontecimento continuou a incomodar o meu sono. Resolvi investigar. Durante as noites seguintes, fiquei de prontidão na varanda, armado com uma lanterna e minha vontade de esclarecer aquele mistério. À medida que a lua cheia se aproximava novamente, o gado começou a se agitar mais uma vez, seus olhos refletindo o medo de algo invisível. Então, na noite fatídica, eu vi. À distância, uma sombra movia-se entre os animais, maior que qualquer lobo ou jaguar que já havia visto. Iluminei-a com a lanterna, mas a luz revelou apenas um borrão indistinto.
No entanto, o frio que senti, enquanto aquela coisa se movia rapidamente para dentro da mata, era palpável. Não consegui dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, lá estava outra vaca, seu corpo marcado pelas mesmas garras macabras. Falando com o pessoal da vila, descobri que não éramos a única fazenda a sofrer com a mesma aflição. Outras pequenas propriedades também encontraram seus animais mutilados, sem explicação aparente. O assunto rapidamente se transformou em sussurros e medo. As histórias sobre entidades que andavam sob a lua cheia ganharam cada vez mais força. Mas para mim, aquilo tudo ainda parecia mais um mal-entendido, ou, na pior das hipóteses, uma ação de algum animal que não sabíamos que existia. Decidi que, da próxima vez, enfrentaria a criatura na madrugada. Preparado, com uma espingarda carregada e uma garrafa de café forte, sentei-me na varanda e esperei. O silêncio daquela noite era esmagador. De repente, o som que partia a madrugada. Mugidos desesperados e rufes golpeando o chão. Lá estava ela novamente, uma sombra entre sombras. Desta vez, sem hesitar, levantei a espingarda e disparei. O som ecoou pela noite, mas ao acender a lanterna novamente, a coisa já havia desaparecido. Segui com cautela na direção de onde ouvi o estrondo, a adrenalina dominando meu corpo. Certo de ter pelo menos ferido aquela criatura, imaginei que não voltaria tão cedo. Assim que o sol nasceu, voltei à cena com Juca ao meu lado. Encontramos sinais de uma luta no solo, mas inacreditavelmente, nenhuma pista de sangue ou pelo. Apenas marcas profundas nas árvores que, mais uma vez, lembravam unhas humanas gigantes. Juca colocou a mão em meu ombro, seus olhos transmitindo uma mistura de medo e compreensão. Talvez essa coisa não possa sangrar, ele disse, enquanto uma brisa gélida passava, num aviso silencioso de que aquilo não terminaria tão facilmente. Naquela noite, enquanto o céu se cobria novamente, com um manto estrelado, sentei ao lado de Juca e outros moradores da fazenda ao redor de uma fogueira. Ali, compartilharam histórias de assombrações, de entes queridos que se transformavam em bestas sob o olhar da lua. Cada relato fazia meu coração bater mais rápido, a realidade se misturando com o mito. Mesmo com tudo que ouvi naquela noite, decidi que não podia abandonar a fazenda e deixar meus animais à mercê do terror. Organizamos vigílias regulares, sempre em alerta, porque embora a entidade tenha sumido, uma parte de mim sabe que a lua cheia a atrai e que algum dia ela possa retornar para os pastos, em busca de mais vida para ceifar. Contudo, o mistério daquelas marcas nas árvores e nos corpos dos animais permanece sem resposta, como um lembrete sombrio de que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Assim, continuo minha vigília, silenciosa e resoluta, enquanto o gado se agita sob a luz do luar, sempre à espreita, sempre esperando. Eu me chamo Joaquim, e durante muitos verões da minha infância, fui enviado pelos meus pais para passar as férias na fazenda do meu avô, no interior de Minas Gerais. Era um lugar bonito, mas mergulhado em uma atmosfera de mistério e tradição. Doce de leite, café passado no pano, cheiro de terra molhada. Parecia a descrição de um cenário idílico, mas havia algo mais ali. Algo que espreitava nos cantos escuros que a luz da manhã não conseguia dissipar. Sempre me entregou o hábito do meu avô de deixar sal grosso em torno do curral. Com sua voz grave e carregada de tempo, ele contava histórias sobre como, antigamente, algo estranho acontecia com os cavalos da fazenda. Disse-me em muitos tons e palavras que só um homem do campo pode usar, que uma mula sem cabeça rondava as redondezas à noite, aterrorizando os animais. Eu ria como qualquer criança criadora de coragem. Mas quando a noite caía, aquela história de mula sem cabeça parecia menos fantasia e mais verdade. Foi numa dessas férias que algo ocorreu e me marcou para sempre. Era uma noite de lua cheia.
o tipo de noite que parece extrair sombras de todos os cantos da terra. Meu avô havia adoecido, e foi preciso que eu mesmo, acompanhado de meu primo Pedro, mais velho e mais cético do que eu, levássemos o sal para o curral. A lua iluminava o caminho até ele, moldando o cenário em um espectro de cinzas e pretos. Os rumores de que havia algo errado começaram quando o cachorro da fazenda, um vira-lata sempre alegre, começou a latir insistentemente, olhando para a mata como se visse algo que nós não podíamos. Segui a direção do olhar dele, mas tudo o que eu vi foi escuridão e uma leve brisa tocando os ramos das árvores. Pedro riu dos meus temores, mas uma sensação gelada percorreu minha espinha. À medida que nos aproximávamos do curral, o silêncio da noite parecia cada vez mais pesado. Ao chegar, os cavalos estavam inquietos, batiam as patas no chão e bufavam de maneira nervosa, algo que eu nunca tinha visto. Pedro começou a espalhar o sal em silêncio, enquanto eu observava o horizonte, tentando evitar encarar os olhos equinos, que refletiam a luz de forma estranha. Foi então que escutamos um barulho, um tropel forte, um trovejar de cascos que vinha das profundezas da noite. Olhei em direção ao som, e o que vi ainda me visita nos sonhos nas noites mais escuras. Uma figura surgiu entre as árvores, rápida e confusa, como uma sombra viva. Não era um cavalo que caminhava entre as árvores, mas uma figura de mulher, ou que parecia ser uma, sem cabeça, envolta em chamas frágeis que tremeluziram antes de se apagar no vento. Congelamos de medo, incapazes de nos mover. A mula brilhou na nossa direção, atravessando a relva rapidamente. Os cavalos começaram a relinchar de pavor e a tentar romper as cercas. No impulso desesperado, Pedro pegou uma pedra do chão e lançou na direção da aparição. Ela não reagiu, continuou sua corrida, desaparecendo tão de repente quanto havia surgido. Depois disso, nos afastamos lentamente do curral, amparando-nos mutuamente, ainda sentindo o frio na espinha. Quando chegamos à segurança da casa, contamos tudo ao meu avô. Ele nos ouviu com atenção, levantou-se com dificuldade e foi até a cozinha. Ao voltar, me entregou um pedaço maior de sal grosso, encarregando-o da tarefa de selar o curral maior logo pela manhã. Na semana seguinte, as coisas voltaram ao normal. Meu avô se recuperou de suas dores e, exceto o comportamento alterado de um dos cavalos, tudo parecia como antes. Cada vez que alguma história sobre aquela noite se espalhava pela região, os vizinhos vinham confirmar o ocorrido e diziam que era apenas mais um mistério a compor a longa lista do folclore local. De volta à cidade, tentei esquecer da experiência, colocando-a longe das memórias. Mas até hoje, cada vez que vejo a lua cheia, me pergunto o que realmente encontramos naquela noite. Teria sido uma alucinação coletiva, ilusão infantil estimulada por histórias antigas? Ou talvez, só talvez, naquela fazenda, algo de fato fugia ao controle humano. Só posso afirmar uma coisa: nunca mais subestimo as histórias antigas, e por via das dúvidas, deixo sempre um punhado de sal grosso perto da porta do meu quarto. Na dúvida, o medo e a prudência caminham lado a lado. Sou Lucas, e cresci numa fazenda no interior do Paraná, cercado por histórias de assombrações e avisos sombrios. Meu pai, um homem taciturno e de poucas palavras, sempre me alertava: nunca subi perto do curral à noite. Eu achava que era apenas mais uma das superstições dos antigos. Mas na noite em que decidi desafiar o conselho dele, algo mudou para sempre. A fazenda era extensa, com plantações a perder de vista e um brejo que serpenteava pelas suas bordas como uma cobra enroscada. Durante o dia, era um lugar de trabalho intenso, um ciclo infindável de plantar e colher. À noite, porém, o ar tornava-se imóvel e pesado, como se algo aguardasse nas sombras. Meus avós sempre diziam que espíritos antigos vagavam por ali, mas eu nunca acreditei. Não até aquela noite. Era uma noite escura de inverno.
O tipo de escuridão que parece engolir qualquer luz da lanterna. Guiado pela curiosidade e pelo desejo de provar a mim mesmo que não havia nada a temer, caminhei até o curral, sentindo o frio assobiando ao meu redor. Lembrei da advertência de meu pai e por um momento hesitei. Mas algo dentro de mim sussurrava para desafiar o desconhecido. Deixei escapar um assovio curto, que se dissipou na vastidão escura do brejo. Logo após o som sumir, o mundo que eu conhecia parecia mudar. O silêncio que se seguiu ao assovio era quase palpável, até que de repente ouvi um assovio estranho de volta. Uma resposta distante e cavernosa que se ergueu do brejo. Senti um arrepio descer pela espinha, mas estava determinado a descobrir a verdade. Decidi seguir o som e me aproximei mais das águas do brejo, o coração pulsando como um tambor que anuncia um desastre. À medida que me aproximava, percebi algo à margem do brejo. A lua, antes escondida por nuvens, se filtrava pelas árvores, revelando parcialmente uma forma humana. A princípio, achei que era apenas um pedaço de madeira ou um jogo de luz e sombras. Mas então, a coisa se mexeu. Era um homem, ou algo que havia sido um homem em alguma época distante. Sua pele lembrava a textura do couro velho e desgastado, e os seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam com um sereno e assustador conhecimento. Ele ergueu o rosto em minha direção, trazendo um pavor inexplicável e ancestral que quase me paralisou. A figura assoviou novamente, desta vez em um tom que eu juraria ser uma canção antiga e esquecida. Um chamado. Minha mente lutava para entender, enquanto meus pés moviam-se involuntariamente para o brejo, cada passo levando-me mais fundo em águas lamacentas e traiçoeiras. Quando dei por mim, estava com a água até a cintura, o frio me envolvendo como um manto gélido. Naquele momento, o céu se escureceu como se um manto negro fosse atirado sobre a lua. A figura estendeu a mão, convidando-me a segui-la para as profundezas do brejo. Foi quando entendi. Aquele não era um convite, era uma convocação, um chamado irresistível para além da vida e da morte, um legado sombrio da terra antiga. Mas algo em mim reagiu. Talvez fosse o sangue dos meus ancestrais, talvez apenas uma centelha de pura vontade de viver. Rompi o transe e forcei meu corpo a recuar. As águas pareciam querer me puxar de volta, como se mãos invisíveis tentassem me prender. Mas eu lutei com todas as minhas forças, cada passo um esforço monumental, até finalmente alcançar a margem. Quando olhei para trás, a figura havia sumido, como se nunca tivesse existido. O brejo estava quieto novamente, nada mais do que um espaço vazio e silencioso sob a luz da lua, que despontava novamente entre as nuvens. Atravessei todo o caminho de volta à minha casa com o coração palpitante e a certeza de que não estava sozinho na escuridão. Me tranquei em meu quarto e esperei o dia surgir, enquanto a mente, ainda confusa, tentava decifrar o ocorrido. No dia seguinte, encontrei meu pai no café da manhã. Ele me olhou de relance, sabendo que o avisei e havia sido desobedecido, mas nada disse. Talvez ele soubesse que alguns segredos não deveriam ser compartilhados, mas vividos. Os dias se passaram, mas a lembrança daquele encontro nunca diminuiu. Desde então, nunca mais assoviei à noite perto do curral. O brejo continuou ali, silencioso e cheio de sombras, esperando pacientemente por outro incauto que ousasse desafiar aquilo que deveria ser respeitado. E até hoje, ainda me pergunto o que teria acontecido se não tivesse escapado daquela terra traiçoeira. A figura teria me levado? Ou foi apenas um aviso para não retornar? Nunca saberei com certeza, mas agora entendo o porquê do aviso antigo de meu pai. Naquelas terras vazias e silenciosas, há coisas que o tempo não apaga, e eu aprendi a respeitá-las, mantendo-me à distância, debaixo do olhar atento da lua. Me chamo Bento, e o que vou contar aconteceu há alguns anos,
em nossa velha fazenda no interior de Minas Gerais. Naquela noite, eu estava sozinho, pois minha família tinha ido visitar parentes na cidade vizinha e eu havia ficado para cuidar dos animais. Já passava das 8 da noite quando um forasteiro apareceu por lá. Parecia um boiadeiro dos velhos tempos, com roupas surradas e a poeira do caminho cobrindo suas botas e chapéu. Tinha um olhar distante, mas educado. Pediu pouso e, como era de nosso costume, ofereci a ele abrigo no alpendre. Notei algo peculiar enquanto conversávamos. Ele falava de bois e caminhadas por terras que hoje são atravessadas por rodovias. Falava de um tempo em que o único jeito de mover uma boiada era conduzindo a pé. A conversa logo se tornou enigmática, com ele mencionando nomes de outros boiadeiros que já não estavam entre nós, como se ainda cavaleassem ao seu lado. O vento soprou mais forte naquela noite, carregando consigo rumores de antigas melodias, aquelas canções que os vaqueiros cantam ao conduzir o gado. Não lembro bem quando dormi, mas quando o primeiro raio de sol apareceu, o lugar onde o boiadeiro repousava estava vazio, apenas as marcas no chão provando que alguém estivera ali. Acordei sobressaltado, sentindo um frio estranho enquanto atravessava o pátio em direção ao curral. A manhã trazia uma luz pálida e insuficiente, ocultando o verde das pastagens num tom de cinza inquietante. Não vi sinal dos animais, as vacas, os bezerros, nada. A porteira estava aberta, balançando lentamente com a brisa que parecia sempre uivar. Fui até o celeiro, onde as sombras pareciam se esticar e tomar formas aterradoras. Foi lá que encontrei um cordão esquecido pelo boiadeiro, feito de couro e desgaste do tempo. Passando o dedo sobre o nó, um calafrio cortou minha espinha. Era um cordão de ferro antigo, com a marca de uma estrela de 5 pontas, desgastada, mas ainda visível. O dia prosseguiu com uma série de eventos inexplicáveis. Minhas tentativas de receber ajuda falharam, já que o telefone não dava sinal, e nem a caminhada até a vizinhança trouxera qualquer alívio. Todos pareciam ocupar-se de funerais e lamentos por animais perdidos dali também. As estradas pareciam se estendiam para um vazio sem graça e desolador. A cada crepúsculo, o mesmo vento puxava a canção dos vaqueiros, e as sombras não pareciam naturais, mas como espectros cobertos por uma textura em constante movimento. Uma consciência lúgubre e silenciosa tomou conta da fazenda, sufocando até os mais simples dos sons, como se eu estivesse pisando sobre memórias enterradas. A noite culminou em um mar de nevoeiro surpreendente, denso e opressor, que se espalhou como um rio de sombra, invadindo cada canto, envolvendo a casa e as terras ao redor. As nuvens desciam quase até o chão, ocultando tudo, perturbando a visão e a lógica. E então ouvi o trotar distante de cavalos, se aproximando com um ritmo que parecia combinar com a batida incerta do meu coração. Ouvi o gado caminhando por entre o nevoeiro, seguido por assobios longínquos e gritos inumanos que não paravam de ressoar nos ouvidos mais atentos à madrugada. Correndo pelas lembranças registradas na brisa, vozes chamavam por nomes que eu nunca conheci, mas que de alguma forma sabia que pertenciam àqueles que guiavam seus rebanhos pelas estradas, há muito esquecidas. Com o céu quase amanhecendo, saí para ver a origem dessa procissão espectral. A névoa se dissolvia lentamente, como se uma nova realidade estivesse traçando seu caminho pelo cenário já desfeito. Do meio da névoa surgiu ele, o boiadeiro da noite anterior, marchando ao lado de uma infindável corrente de sombras. Ao cruzarem a curva do horizonte, ele virou-se uma última vez para mim, e o semblante estava tão sereno quanto ameaçador, como se dissesse que aquele caminho pertencia a eles e que nada neste mundo poderia mudar aquela rota ancestral. De repente, tudo se acalmou, e percebi o silêncio sublime que restava, apenas rompido pelas primeiras fagulhas do dia. Fui ao curral
E como em resposta ao meu desespero inicial, todos os animais estavam lá, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma explicação para o que vivi naquelas horas atordoantes. Confesso que uma parte de mim ainda acredita que tenha vivido um resquício de tempo, uma repetição de histórias que findaram antes do meu nascimento, mas que de algum modo ainda ecoam pelas terras mineiras. Guardando o segredo do cordão de couro, não ouso discutir tais eventos com estranhos. Quando encontro outros boiadeiros, cada pequeno gesto e lapso de memória é um lembrete de que eles ainda montam por entre nós, invisíveis, mas nunca ausentes. Essa é a minha história, a lembrança de um homem que certa noite, numa velha fazenda, teve um encontro com uma alma saudosista, e desde então vive com o desconforto de saber que algumas passagens nunca realmente fecham suas portas para o reino dos vivos.